Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do canal Espiritismo e Vida, a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos encontros de todo domingo, nos quais nós temos, né, a oportunidade de refletir, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro de uma lógica de ir passo a passo, né? Então, agradecemos aos nossos amigos do Espiritismo e Vida, ao Davi, e a todos os outros colaboradores que participam conosco, né, deste trabalho. Nós temos hoje o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e vamos trabalhar juntos os itens de 1 a 4. Na verdade, os itens 1 e 2 são os textos, né, do Evangelho de Nosso Senhor, nas versões de Lucas e Mateus, no qual Jesus nos convida, né, basicamente, podemos resumir, né, para não ler tudo, ele nos dirá: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos, né, segundo a lei antiga, né. Nós tínhamos aí a tradição do olho por olho, dente por dente, que nos levava a tomar uma posição de confrontação, de ódio, de vingança, embora os próprios 10 mandamentos já fossem uma expressão, né, perfeita, praticamente, da lei que Jesus viria a confirmar e explicar mais tarde. Mas, tendo em consideração a nossa condição evolutiva, obviamente, nós nem sempre entendemos corretamente a mensagem. E no caso especificamente da lei de olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, nós a víamos como algo justo e natural. Contudo, o Senhor vai nos dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? São apenas os vossos, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus nos convida a um amor que certamente é algo um tanto quanto difícil. Nós lembramos que termos antipatias é uma coisa diferente de termos inimigos. Termos desafetos é algo diferente de termos inimigos. Quando falamos de inimigos, falamos de pessoas que querem realmente o mal da outra, né? Que querem a destruição, que querem fazer o mal, que se comprazem em ver o outro, por exemplo, sofrer. E Jesus, obviamente, quando nos convida a este amor aos inimigos, nos convida a algo que parece fora das medidas possíveis ao que um ser humano é capaz. Contudo, e aí vem a beleza, né, da doutrina espírita, nós percebemos que uma compreensão mais aprofundada disto tudo, né, destes mandamentos, precisa ser feita. Nós, como espíritas, somos reencarnacionistas. E nós compreendemos, muitas vezes, que o inimigo de hoje foi alguém a quem, muitas vezes, nós fizemos o mal. O inimigo de hoje pode ser, o perseguidor de hoje pode ser alguém a quem fizemos muito mal no passado.
na nossa ignorância, na nossa inconsciência das leis divinas, podemos ter agido de forma a prejudicar, a machucar as pessoas. E a lei da reencarnação, os espíritos nos explicam, muitas vezes vão unir no mesmo lar, no mesmo contexto de vida, espíritos que trazem uma grande, né, antipatia entre eles, muitas vezes no mesmo lar. Irmãos que se odeiam, pessoas que vivem no mesmo contexto familiar ou social e que têm uma grande antipatia uns pelos outros. Então, nós precisamos entender que há uma razão para estas antipatias e simpatias naturais, né? Nós vamos ver, por exemplo, que Allan Kardec nos explica, né, que muitas dessas antipatias e simpatias estão ligadas mesmo a questões fluídicas. Nós sentimos, né, no nosso coração, e podemos sentir, dizer com a nossa sensibilidade espiritual, que aquela pessoa tem algo que não bate, né, com a nossa energia, com a nossa personalidade. Muitas vezes a pessoa não fez absolutamente nada, o simples fato dela, né, falar algumas palavras, muitas vezes nós já vamos tratá-la, né, ter uma antipatia natural por ela, como temos simpatia também por algumas pessoas. Conscientes disso, a doutrina nos explica que é preciso tomar um certo cuidado, né, devemos viver vigilantes. Contudo, queria Jesus dizer que devemos realmente amar os nossos inimigos como amamos nossos entes queridos, as pessoas que nos são simpáticas? Certamente que não. Então, nos diz Allan Kardec no item 3, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar desta atitude. Perdão. Então, nós temos aí, né, uma situação muito clara. Allan Kardec, como sempre, né, com a sua lógica extraordinária, com o seu bom senso inquestionável, ele nos coloca que o amor que Jesus está nos colocando aqui tem uma dimensão diferente do amor que nós temos por uma pessoa querida, uma pessoa a quem podemos confiar nossas vidas, nossos sentimentos. Jesus não está dizendo para termos ternura, carinho, né, para com os nossos inimigos. Ele sabe que isto mesmo fluidicamente é impossível, como vai nos explicar o texto de Kardec. Nós não podemos, há uma desconfiança natural, como podemos ter ternura, carinho por aquela pessoa, né? Mas Allan Kardec vai nos dizer que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Não adianta dizer, eu te perdoo, mas você ainda vai ver, né? Lá na frente a vida vai te dar o que você merece. É sem condições, né? É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. Temos é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar.
é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Belíssimo, né? Belíssimo, extraordinário, não é? Nós vemos que é um pouco diferente do amor que nós devotamos às pessoas queridas. Então, ele está nos dizendo, é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar quando lhes advém algo de bom. Então, nós sabemos que a relação com os nossos inimigos, infelizmente, os temos certamente, se não desta, de outras vidas. É uma relação que deve se pautar por um respeito muito grande, pela capacidade de querer que o outro avance, que o outro esteja bem, que o outro encontre aquilo, né, que vai lhe encaminhar na vida, aquilo que vai lhe garantir o progresso espiritual. E nós, Allan Kardec nos dá uma série, né, o Evangelho segundo o Espiritismo nos aponta aqui uma série de elementos que nós podemos considerar como capazes de preencher as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Nós sabemos, meus amigos, que a medicina e as pesquisas mais recentes no campo da interface, né, medicina humana, medicina espiritual, têm mostrado claramente que nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos têm a capacidade de nos fazer bem e têm a capacidade de nos fazer mal. Tem a capacidade de nos curar e tem a capacidade de nos adoecer. Inclusive, o Espiritismo sabe disso há muito tempo, né? A medicina agora está dizendo algo que nós já sabemos há muito tempo. Allan Kardec, no livro, na Obras Póstumas, se não me falha a memória, vai tratar, na verdade, na Gênese, vai tratar das relações do corpo e da alma, né? É, falando num texto que se chama Carne é Fraca, ele vai nos falar, né, desta relação que existe entre a alma e o corpo, e na Revista Espírita, em vários textos, ele vai tratar do mesmo assunto. Leon Denis vai falar, né, de maneira belíssima sobre o mesmo assunto, indicando o poder que tem a nossa mente para estruturar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa condição neste mundo, mesmo organicamente. E a doutrina espírita nos mostra que sentimentos como ódio, como rancor, como azedume, né, a amargura, a mágoa que podemos guardar, podem nos envenenar a alma. São vibrações de péssima qualidade. Nós sabemos que estamos ligados, né, célula a célula, com o nosso corpo físico, e a vibração que começa como uma emoção ou um pensamento se transfere aos poucos da mente para o perispírito e do perispírito para o corpo físico. Notemos como Deus faz as coisas com sabedoria, porque uma vibração, para se transferir de uma dimensão menos material para uma dimensão mais material, mais densa, leva algum tempo. Isso significa que nós temos, né, durante algum tempo, a possibilidade de reverter isto. Mas se nós passarmos muito tempo cultivando mágoa, rancor, ódio, nós acabamos nos envenenando. E este envenenamento fluídico se transfere. É por isso que Jesus sabia o que estava falando. Ele não tinha como nos explicar tudo isso naquela época. Não havia sequer o vocabulário, os conceitos científicos, né? Falar de energia, falar de fluidos, de frequência, de vibração, nada disso existia na época. Mas hoje nós temos este conhecimento, a medicina já nos mostra, por exemplo, a medicina espiritual, a medicina espírita, com os trabalhos da doutora Marlene Nobre,
e tantos outros, perdão, trabalhadores na seara, né, da pesquisa, da interface espírito-matéria, nos mostram pesquisas mesmo que não têm nada a ver com o espiritismo, que foram feitas sobre a eficácia da oração, por exemplo, pesquisas que foram feitas que mostram os efeitos positivos da meditação. A meditação é compassiva no budismo, que você medita desenvolvendo um sentimento de compaixão por todos os seres e por todas as coisas. Mostraram uma capacidade de regeneração dos nossos neurônios, de aumento da massa, né, cerebral, então, de reestruturação das nossas conexões neuronais. Nós estamos falando de algo muito sério aqui, né? Pessoas que carregam mágoas daqueles que lhes fizeram mal, daqueles que lhes agrediram. Lógico que é natural, por algum tempo, nós sentirmos esta mágoa, mas guardá-la por toda uma vida pode nos fazer muito mal. E é por isso que o amar os nossos inimigos significa deixá-los livres para seguir o curso da vida e não ficarmos presos a eles. Porque é da natureza do amor conceder ao outro a liberdade, conceder ao outro o direito de seguir suas experiências e seu caminho. Então, quando Jesus nos convida ao amor, a Deus, ao próximo, a nós mesmos e mesmo aos nossos inimigos, Ele está nos dando a receita perfeita da saúde, do equilíbrio, né? De viver uma vida saudável, organicamente e espiritualmente. Olha, quantas pessoas, né? Ouvíamos essa semana uma amiga que participa dos nossos estudos, né? Vocês sabem que estamos aqui no Quebec e fazemos os estudos em francês, e uma amiga contou recentemente, né, lá da Europa, e ela foi casada com alguém, e esse alguém tinha um irmão, e os dois não se falavam há 26 anos, por questões materiais, né, divisão de herança. Irmãos que se desentendem, pais que se desentendem com seus filhos, mágoas profundas que ficam, né, nas pessoas, por coisas às vezes tão bobas. E, infelizmente, nós não só vivemos essas experiências negativas, o que não é um problema em si viver as experiências. O problema é guardar isso, cultivar isso e manter isso como algo importante. Se fomos ofendidos, machucados, lesados, né, se temos os meios de requerer nossos direitos, nós devemos fazê-lo. Mas se são lesões do nível emocional, de traições, de ofensas, muitas vezes não temos, né? Então, o Espiritismo não está nos dizendo para baixar a cabeça e sairmos apanhando de todos e de tudo por aí. Não é isso, né? Quando Jesus nos pediu para dar a outra face, ele está nos dizendo para olharmos para a vida com o aspecto espiritual desta e não nos prendermos a uma situação localizada no tempo e no espaço, que no conjunto das nossas vidas e da nossa eternidade pode não significar absolutamente nada, mas se nós fazemos daquele momento, daquela ofensa, algo tão importante, aquilo pode ser um foco de energia direcionando o nosso futuro. E nós podemos ficar dezenas e dezenas de anos presos àquela situação. Então, o amor e o perdão são libertadores da nossa alma, embora sejam ainda difíceis para nós. Mas não são tão difíceis quando nós começamos a olhar e a fazer o exercício de olhar da maneira certa. E é isto que Allan Kardec vai nos falar no item 4. Ele diz, logo no primeiro parágrafo, amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo,
vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Então veja que interesse pode ter em amar e perdoar aquele que é incrédulo. E incrédulo aqui quer dizer aquele que olha para a vida como matéria. Nós espíritas olhamos para a vida como espírito. A matéria é só a roupa que nós vestimos enquanto o nosso espírito experimenta uma fase de evolução. Mas nós já experimentamos várias. Então, nós espíritas começamos a perceber que muitas ofensas e muitos desafetos que aparecem pelo nosso caminho estão ligados a questões puramente humanas e materiais. Nos desentendemos por questões de família, por status social, por disputas comerciais, por disputas afetivas. E vamos percebendo que tudo isso está ligado a uma condição material que é muito temporária. Quando nós olhamos a vida com os olhos da eternidade, é óbvio que isto ganha uma dimensão muito diferente. Então, essa importância do conceito da imortalidade como orientador da nossa vida é fundamental. Aliás, nós poderíamos dizer que a nossa civilização está vivendo esse profundo mal-estar que está vivendo porque nós estamos encantados com o nosso poder intelectual, com o poder da nossa ciência, com a nossa capacidade de produzir prazer, satisfação, conforto, mas não somos capazes de entender que tudo isso está ligado à dimensão puramente humana, material. E nós queremos evitar a todo custo o sofrimento, queremos evitar a todo custo o desconforto, e vamos adiando a necessidade de nos questionarmos, de nos espiritualizarmos. Ele, como diz, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que interesse pode ter? Né? Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Uma pessoa pode até perdoar, mas é para dizer, olha como eu sou superior. Então, nós vemos que a nossa forma de ver a vida tem uma influência determinante em como nós vivemos essa vida. Se eu vejo a vida como um corpo, se eu vejo a vida como algo que vai se extinguir no túmulo, interesse posso ter eu em viver, em perdoar, em cultivar as virtudes. Então, a nossa civilização, inclusive, está padecendo deste mal profundo, porque as religiões se esvaziaram de Deus, se esvaziaram da imortalidade. Nós vemos, né, não, religiões tradicionais tratando de política o tempo todo, de questões puramente mundanas, econômicas, sociais, políticas, e esqueceram-se de guiar as almas para Deus. Então, é lógico que nós, como diz Emmanuel, né, numa belíssima mensagem recebida em 1951, ele fala, né, que existem milhares de obreiros do progresso na Terra, né, que estão aqui para trabalhar nas ciências, nas artes, na filosofia, na política, mas nós fomos chamados, né, ao templo da vida para cultivar a luz divina. Porque sem esta orientação espiritual para as nossas vidas, não tem sentido. Tudo o que nós fazemos é poeira, é fumaça ao vento. De que nos vale todo o poder, de que nos vale todos os prazeres, toda a nossa capacidade tecnológica, se isso nos leva à autodestruição. Se isso nos leva a fazer mal aos nossos irmãos e a criar karmas. Nós sabemos, né, que há no mundo político pessoas que estão criando guerras no mundo para que possam vender isto ou aquilo, para que possam
é, aproveitar da situação, né, da desgraça e do sofrimento de mães e jovens, para vender armas, para vender recursos naturais, para fornecer, né, isto ou aquilo para estes países que estão em confrontação. Então, não estão preocupados com o ser humano, com a vida, com a dignidade humana, e terão que encarar a justiça divina mais cedo ou mais tarde. Nós já passamos por estas fases de ignorância, e o que a doutrina espírita vem acender na nossa consciência é essa necessidade de abrir os olhos, de que nós temos que responder pelo que fazemos. E se tivermos inimigos, que isto seja unilateral, que venha da parte deles, mas não da nossa. E não cultivemos inimizades, né? Se tiverdes algo contra o teu irmão, vai e acerte a situação para que você possa seguir o seu caminho. Nós não podemos evitar, às vezes, que as pessoas nos considerem seus inimigos. Muitas vezes não fizemos nada, né? Expressamos uma opinião, defendemos um ponto de vista, e a pessoa nos toma como inimigo. Isso é problema dela. Agora, nós criarmos, por nossa vontade, cultivarmos inimigos ou criá-los, isso é algo que nós não devemos mais fazer com a concepção que temos da vida. E em face dos nossos inimigos do passado, né, na semana que vem, nós teremos um outro amigo ou amiga falando dos inimigos desencarnados, por exemplo. É uma outra questão séria que a doutrina espírita vai levantar e nos chamar a atenção. Mas nós vamos vendo, né? Ele vai dizer no parágrafo seguinte: para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver. E é lógico que a maneira de ver é fundamental, né? Nós sabemos que ideias e concepções de vida têm consequências. Têm consequências porque orientam a nossa forma de agir e de reagir. Então, ele nos diz: sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro. Olhe a diferença, porque a pessoa que é materialista, é, ela olha para o agora. É tudo que ela tem. Ela olha para o agora. Ela é um corpo vivendo numa condição social, num tempo, num país, numa cidade, numa época, e ela é isso. Nós, espíritas, vemos as coisas de uma maneira muito diferente. Nós não somos só isso. Nós olhamos para o passado e sabemos que há um passado. E já vestimos outras roupas, que já vivemos em outros contextos, que podemos ter feito bem e podemos ter feito mal. E nós olhamos para o futuro. Olha só isso, meus irmãos. A pessoa que é não espiritualista, materialista, ateísta, ela olha para o agora e ela não tem um futuro. Porque o mais longe que ela vislumbra é o túmulo. Porque para ela é ali, acabou ali. Nós olhamos para o que vai além disso. Então, é óbvio que com uma concepção destas, nós temos que viver diferente. E ele continua, né, nesse trabalho de sabedoria extraordinária, né? Suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Olha a beleza, olha a beleza, né, da concepção espírita, da concepção que nos é transmitida pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Esta vida que para aquela pessoa, para aquele nosso irmão materialista, né, é tudo, para nós é um ponto nos muitos pontos que nos ligam ao nosso passado, que nos ligarão ao nosso futuro. E nós sabemos que o que fizermos, escolhermos, criarmos agora neste momento da nossa existência, influenciará outros momentos no nosso futuro. Nossa condição no futuro depende disso.
Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, e as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham de homens, quer das coisas. E é interessante, né? Quer advenham esses males de homens, quer das coisas. Recentemente, um amigo nos falou, né? Como é difícil, como deve ser difícil quando nós temos que perdoar não nossos irmãos, não outros seres. Ele usou essa expressão, temos que perdoar Deus. E eu disse, como assim? Ele disse, eu penso neste pessoal da Síria, né, da Turquia, que agora foram abalados por estes terremotos terríveis que mataram familiares, né? E a pessoa falou, imagina, a pessoa não tem, se não tiver uma concepção da vida, da imortalidade, muitos devem se revoltar e se sentir vítimas de uma fatalidade da natureza. Nós espíritas sabemos que não é assim. Nós espíritas sabemos que Deus é inteligência suprema. E inteligência suprema não age por acasos, não age por jogos de dado, né? Não é um joguinho de sorte, de azar, que uns têm, né, boa sorte e outros têm má sorte. A vida é justa, é sábia, mesmo que nós não entendamos. Então, ele vai dizer que nós, né, a pessoa que tem essa concepção da vida, se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Então, que sejam pessoas ou sejam fatos naturais, acontecimentos naturais, o espírita não se queixa das provas, nem tampouco daqueles que são a origem, né, a causa desses sofrimentos. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Então, esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. E esta é uma outra, né? Uma outra lógica que só o Espiritismo nos apresenta. Porque o amor e o perdão nos tornam grandes e nos colocam fora da influência dos nossos inimigos. Porque vibrações de alta frequência, como são a do amor e a do perdão, se impõem a vibrações de baixa frequência. Nós sabemos, né, da física quântica, que a energia está ligada diretamente, né, à frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. E o amor é esta frequência à qual não pode se opor o mal. Por isso, Simão Pedro dizia que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Porque ele tem esse poder de se impor, né, à escuridão, ao mal, e sobrepô-los, né, vencê-los. Então, aquele que ama, ele sai da esfera de ação, porque ele saiu daquela vibração, né, daquela frequência, de sentimentos, de emoções e de pensamentos. E ao fazê-lo, ele se coloca fora do alcance daqueles que o têm como inimigo. Então, meus irmãos, nós vemos que a doutrina espírita tem uma lógica belíssima, uma sabedoria belíssima que nos convida a um entendimento muito mais amplo da vida. Nós não estamos dizendo que é fácil. É muito difícil quando somos agredidos, quando alguém nos faz mal e fere as pessoas que amamos.
Ninguém está dizendo que é fácil viver isso. Mas o que o Evangelho está nos dizendo é que, em face destas ocorrências, é muito mais sábio da nossa parte nos liberarmos, porque, além do problema que vivemos, a nossa reação inadequada, caindo no ódio e no desejo de vingança, vai criar um novo problema. E nós vemos, pela mediunidade, espíritos que vão ficar, às vezes, décadas, mesmo séculos, presos a ódios, a revoltas, né, a desejos de vingança contra aqueles com quem desenvolveram essas inimizades. Então, isso pode nos atrasar terrivelmente, isso pode nos levar a fazer mal a pessoas inocentes, isso pode nos levar a ferir quem não tem nada com isso e criarmos, né, mais problemas kármicos para nós. Isso pode nos afastar de Deus, porque ao cair nesta vibração de ódio, de vingança e de revolta, sobretudo, nós nos cortamos, nos afastamos da influência divina e da influência dos bons espíritos. Então, é muito bonito quando nós vemos alguém que perdoa. É muito bonito quando nós vemos alguém que é capaz de superar, né, as inimizades, os ódios e seguir sua vida, seguir adiante. Nós espíritas, e lembro este apelo, essa afirmativa, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, muito diversa é a nossa maneira de ver, porque nós olhamos para o passado, olhamos para o futuro e compreendemos que esta vida não é senão um ponto na imensidade de todas as vidas que temos para viver. E isto, meus amigos, faz uma diferença imensa. Aquela pessoa que está me atormentando hoje, se eu souber agir, se eu não cair no rancor, na inimizade, né, eu posso simplesmente sair da vibração dela num certo momento e nos afastarmos. Ela viverá com a vibração de ódio e sofrimento que carrega consigo, mas eu não partilharei mais esse caminho. Notemos que a doutrina não está nos dizendo para sermos sacos de pancada do mundo, não é isso. Nós temos o direito de sermos firmes, de agirmos na defesa, né, dos mais fracos, na defesa dos nossos direitos, desde que isso não nos leve, né, a tratar nossos irmãos como inimigos, desde que isso não desenvolva em nós o rancor, o desejo do mal para o outro. Quando Jesus ensinou o que ensinou, ele foi agredido, né, mas ele o fazia pelo bem de todos nós. Allan Kardec foi perseguido. Chico Xavier passou todos os anos da sua vida recebendo ofensas, agressões, mas ele estava acima de tudo isso. Mas será que não doía? Lógico que doía, mas não ao ponto de demovê-lo do trabalho, né, de prosseguir no seu caminho, de fazer o que era certo, de fazer o bem, de não abandonar a tarefa, que é algo muito difícil. Muitas vezes nós abandonamos porque alguns amigos não nos entenderam. Nós vivemos situações que refletem a nossa ainda ignorância, a nossa infantilidade espiritual. Então, que nós levemos muito a sério, meus amigos. Eu finalizaria os nossos comentários de hoje convidando a todos para essa necessidade de olhar a vida com os olhos da imortalidade. Isso é essencial. Se nós não olharmos a vida com esta abrangência que a doutrina nos oferece, nós agiremos sempre como um homem material. Os padres da igreja antiga diziam, né, vivamos, mesmo São Paulo, né, repetindo São Paulo, vivamos como espirituais, como homens espirituais, ou seja, aqueles que têm como centro da sua existência o espírito, né, a concepção espiritual da vida eterna, sabendo quem somos. Nós não somos corpos,
Nós somos seres eternos. E à medida que começamos a refletir, a pensar, a avaliar a importância disto, nós começamos a entender que nossa vida deve e pode ser guiada por esta concepção. E triste viver imaginando que o horizonte da sua vida é um túmulo. E tudo o que você tem é esse momento. Então, o que é a vida para uma pessoa que pensa assim? Não há razão para amar, para perdoar, para ser bom, para ter compaixão das dores alheias. E a doutrina vem nos mostrar pela mediunidade que na vida espiritual é exatamente o contrário. Nós somos aquilo que fizemos de nós mesmos. Não há privilégios, não há concessões indevidas. Nós somos aquilo que criamos com nossos atos, com nossos pensamentos, com a nossa vontade, com as nossas escolhas. Então, escolhamos aquilo que nos dará liberdade ao entrarmos na vida espiritual. Porque há milhares de nós que chegamos ao mundo espiritual ainda presos às questões materiais. Pessoas que desencarnam e ficam presas à família, às disputas de herança, às agressões recebidas, que querem se vingar, que querem satisfazer suas paixões, e têm um universo diante de si e não conseguem ver. E poderiam estar livres. Então, não adianta morrer, nos diz a doutrina espírita. Nós temos que nos libertar desde este momento, para que ao entrarmos na vida espiritual, nós não tenhamos mais as prisões das paixões, das inimizades, das vinganças, das coisas materiais. Então, é lógico que termos esta visão do passado e esta visão do futuro, né, desse futuro que se abre para nós como uma consequência das nossas escolhas, um futuro que nós construímos quando somos capazes de nos aperfeiçoarmos, de nos instruirmos e, sobretudo, de amarmos, de perdoarmos, de sermos compassivos, de sermos bons. É lógico que isso transforma a nossa vida, dá uma dimensão maravilhosa de crescimento, de melhoria, de paz interior, de serenidade de espírito. Nós sabemos que não precisamos nos vingar de ninguém. As leis divinas nos trazem sempre aquilo que semeamos. Aquele irmão que está fazendo mal a mim ou a outros terá que enfrentar as leis divinas. Nós não precisamos fazer nada contra ninguém, nem desejar nada. É simplesmente lei da vida, que cada um colha aquilo que semeou. Então, nós, muitas vezes, quando somos agredidos, podemos estar colhendo o que semeamos, mas se reagirmos da forma inadequada, esta reação acaba de criar uma nova situação que nos trará reações indesejáveis no futuro. Então, libertemo-nos por esta visão da vida inicialmente. É importante ter isso muito claro na nossa mente. Não somos um corpo, somos uma alma, somos um filho de Deus, somos um espírito eterno. E este momento é só um ponto da imensidade de outros pontos já vividos e de outros que virão, mas que dependem de hoje, deste momento, deste agora. Então, meus queridos irmãos, que nós tenhamos, né, muita clareza disso tudo e façamos um esforço para viver desta forma. Então, nós agradecemos a presença, o carinho, aqueles que nos seguem a cada semana, partilhem, mandem para as pessoas, né, esses estudos, é importante que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E a semana que vem teremos, né, um outro companheiro ou companheira que estarão conosco para continuar, né, temos na semana que vem, né, o item 5, os inimigos desencarnados, um assunto extremamente importante e que a doutrina nos descortina de uma maneira muito bela. Então, fica aqui o convite, o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre. Muito obrigado.